Você não sabe quem você é. Não da forma que importa. Você sabe o que faz, sabe o que estudou, onde trabalha, o que gosta de comer, quais séries assiste, sabe como se apresentar numa reunião, como ser gentil quando não quer, como sorrir quando está despedaçado por dentro. Você aprendeu a construir uma versão de si mesmo tão convincente, tão bem acabada, que às vezes até você mesmo acredita nela. Mas existe uma pergunta que essa versão nunca responde. Quem você é quando ninguém está olhando? Não o que você faz quando está sozinho. Não os hábitos, as rotinas, as distrações que você escolhe para não ficar em silêncio demais. A pergunta é mais funda do que isso. É sobre o que fica quando você tira todas as expectativas. Quando não há papel a cumprir, imagem a manter, aprovação a conquistar. O que sobra quando o mundo para de observar? Para a maioria das pessoas, essa pergunta não tem resposta clara. E isso não é uma falha de caráter. É o resultado de décadas de um processo silencioso e contínuo que começa muito antes de termos consciência do que está acontecendo. Bruce Lipton, ao estudar a biologia das crenças, identificou algo que muda completamente a forma como entendemos a identidade humana. Nos primeiros 7 anos de vida, o cérebro opera predominantemente em estado hipnagógico, uma frequência de ondas cerebrais semelhante ao transe hipnótico. Nesse estado, a mente absorve tudo sem filtro, sem questionamento, sem escolha. O que os pais dizem, o que a escola ensina, o que o ambiente silenciosamente comunica sobre quem você deve ser para ser amado, tudo isso é gravado no subconsciente como verdade absoluta. E a partir daí, você começa a construir, não a si mesmo, mas uma versão de si mesmo que funciona. Uma versão que recebe aprovação, que evita a rejeição, que aprende os códigos invisíveis do que é aceitável e do que não é. Uma versão que com o tempo se torna tão automática, tão integrada à sua forma de existir, que você para de perceber que é uma construção. Ela começa a parecer você. Joe Dispenza descreve esse fenômeno como o self-memorizado, a identidade que o cérebro repetiu tantas vezes que se tornou a configuração padrão do sistema. Não é quem você escolheu ser, é quem você aprendeu a ser para sobreviver emocionalmente ao ambiente em que cresceu. E esse self-memorizado tem um custo. O custo é que você nunca está completamente em paz. Existe sempre uma tensão de fundo, uma distância sutil entre o que você expressa e o que você realmente sente. Entre a pessoa que aparece no mundo e a pessoa que existe quando a porta fecha. Essa distância não grita, ela sussurra. Mas ela está sempre lá. Às vezes aparece como um cansaço que o sono não resolve. Outras vezes, como uma sensação de vazio depois de momentos que deveriam ser de alegria. Como uma inquietação que você não consegue nomear, mas que te acompanha em silêncio como uma sombra fiel. Esse vídeo não vai te dizer quem você deve ser. Não existe resposta pronta para a pergunta que o título faz, mas existe um caminho de volta. Um caminho que começa não com grandes decisões ou mudanças radicais, mas com algo muito mais simples e muito mais corajoso. O ato de olhar para dentro quando ninguém mais está olhando. O ato de se perguntar, com honestidade e sem julgamento, o que realmente está lá. Porque a identidade que foi enterrada debaixo de tantas camadas de adaptação, de performance, de sobrevivência emocional, ela não morreu. Ela ficou esperando, quieta, mas viva, como uma semente que aguarda a estação certa para atravessar o solo. E talvez essa estação seja agora. Vamos começar. Pense numa roupa que não é sua, não uma roupa desconfortável necessariamente. Pode até ser bonita, pode até caber bem, mas você sabe, com aquela certeza silenciosa que o corpo carrega, que ela não foi feita para você, que você não a escolheu, que em algum momento alguém a colocou sobre os seus ombros e disse, com palavras ou sem elas, vista isso, é assim que se faz por aqui. A maioria das pessoas passa a vida inteira usando essa roupa. E o problema não é que ela machuque de forma óbvia. O problema é que ela pesa, de um jeito que é difícil de nomear, mas impossível de ignorar por completo. Um peso que se acumula não nos ombros, mas na alma,
que não aparece nos exames, mas aparece no rosto, que não tem diagnóstico, mas tem sintoma, a sensação permanente de que você está um pouco fora de lugar dentro da sua própria vida. Isso tem uma explicação, e ela começa muito antes do que você imagina. A neurociência do desenvolvimento nos mostra que o cérebro humano, nos primeiros anos de vida, não possui ainda a capacidade de questionar o que recebe. O córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento crítico, pela análise, pela capacidade de dizer, espera, isso faz sentido para mim, só atinge maturidade plena por volta dos 25 anos, o que significa que durante toda a infância e grande parte da adolescência, a mente absorve o ambiente como se fosse fato, como se fosse lei, como se fosse a única forma possível de existir. Bruce Lipton chama isso de programação subconsciente, e o que ele descobriu ao estudar as células humanas mudou a forma como a ciência entende o comportamento. 95% das nossas ações, reações e percepções cotidianas são governadas por programas que foram instalados nesse período de absorção irrestrita. 95%. Isso deixa apenas 5% para aquilo que chamamos de escolha consciente. 5%. Deixa isso pousar por um momento. Significa que a maior parte do que você acredita sobre si mesmo, sobre o que merece, sobre quem deve ser, sobre como deve se comportar para ser amado e aceito, não foi uma conclusão que você chegou. Foi uma herança que você recebeu. Uma herança que ninguém assinou, ninguém formalizou, mas que está gravada nas camadas mais profundas do seu sistema nervoso com a força de uma convicção inabalável. E aqui está o ponto que poucos percebem. Essa herança não chega como imposição. Ela chega como amor. Chega no tom de voz da mãe que sorri quando você é educado e franze o senho quando você é barulhento demais. Chega no olhar do pai que se ilumina quando você tira nota alta e escurece quando você demonstra vulnerabilidade. Chega nas frases que parecem simples, mas que se instalam fundo. Você precisa ser forte. Gente grande não chora. O que os outros vão pensar? Na nossa família a gente não faz isso. Não havia má intenção. Na maioria dos casos, havia amor genuíno e limitado. O amor de pessoas que também receberam a roupa delas e nunca aprenderam a questioná-la. Mas o efeito é o mesmo. Uma identidade começa a se formar não a partir do que você sente, mas a partir do que funciona. Não a partir do que você é, mas a partir do que recebe aprovação. E com o tempo, essa identidade construída para funcionar começa a ter um custo neurológico real. Pesquisas na área da psiconeuroimunologia, o campo que estuda a conexão entre mente, sistema nervoso e sistema imunológico, mostram que viver em estado de incongruência emocional crônica, ou seja, expressar consistentemente algo diferente do que se sente, ativa o eixo do estresse no corpo de forma contínua. O cortisol permanece elevado. O sistema imunológico opera em modo de alerta. A inflamação silenciosa se instala. O corpo começa a pagar, em moeda biológica, o preço de uma identidade que não é sua, não é metáfora, é fisiologia. E existe um erro invisível que agrava tudo isso. Confundir adaptação com crescimento. Muita gente acredita que está evoluindo espiritualmente porque aprendeu a controlar melhor as reações, a se comportar de forma mais adequada em situações difíceis, a manter a calma quando por dentro está em colapso. Mas existe uma diferença fundamental entre regular uma emoção e enterrá-la, entre escolher conscientemente como agir e simplesmente suprimir o que sente porque nunca foi seguro expressá-lo. A adaptação que nasce do medo não é crescimento. É uma camada a mais sobre a roupa que já estava pesada demais. Pense numa árvore que cresce num espaço apertado, entre muros e outras plantas. Ela cresce, sobrevive, às vezes até floresce, mas não cresce na direção que foi plantada para crescer. Seu tronco se torce para encontrar a luz que estava disponível, não a luz que precisava, e essa torção, com o tempo, se torna estrutural. Parte da forma da árvore, quase impossível de perceber se você nunca viu como ela deveria ter crescido. Muitas pessoas são essa árvore, cresceram, funcionam,
às vezes até florescem, mas carregam no corpo e na alma a forma das torções que foram necessárias para sobreviver emocionalmente. E em algum momento, numa noite de silêncio, numa crise que derruba as certezas, num momento em que a vida para e pergunta quem você é, essas torções começam a doer de um jeito que não dá mais para ignorar. Esse momento não é um colapso, é um convite. É o primeiro sinal de que alguma parte de você ainda sabe a diferença entre a roupa que veste e a pele que tem, e que essa parte não está disposta a ficar quieta para sempre. Existe um experimento mental simples, não requer laboratório, não requer equipamento, não requer nenhum conhecimento científico prévio. Requer apenas honestidade, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca o faz. O experimento é este. Observe o que você faz nas primeiras horas em que está completamente sozinho. Não as primeiras horas de uma tarde livre em que você já planejou o que vai fazer. As primeiras horas de um dia em que não há compromisso, não há obrigação, não há ninguém esperando nada de você. Um dia em que o mundo inteiro te deixou em paz. O que você faz? Não o que você acha que deveria fazer. Não o que você diria a alguém se perguntassem. O que você realmente faz, quando ninguém está olhando e não há nenhuma versão de você para sustentar. Essa resposta revela mais sobre quem você é do que qualquer teste de personalidade, qualquer análise de comportamento, qualquer conversa que você já teve sobre si mesmo. Porque os momentos de solidão genuína são os únicos momentos em que o subconsciente opera sem a supervisão da persona social, sem o filtro de quem você precisa parecer, sem o ensaio constante de como se apresentar ao mundo. Na solidão, o sistema relaxa, e o que emerge quando o sistema relaxa é o que realmente está lá. Gregg Braden, ao estudar a relação entre estados emocionais internos e o campo energético humano, identificou algo que ele chama de coerência cardíaca, um estado em que o que você sente internamente está alinhado com o que você expressa externamente. Quando essa coerência existe, o sistema nervoso entra em equilíbrio. O coração e o cérebro sincronizam suas frequências. O corpo opera em seu estado mais funcional e saudável, mas quando há ruptura entre o interior e o exterior, quando o que você sente por dentro é sistematicamente diferente do que você expressa por fora, o campo entra em colapso. Não de forma dramática, de forma silenciosa e contínua. Como uma frequência que deveria estar limpa, mas carrega uma interferência constante que desgasta o sinal ao longo do tempo. A maioria das pessoas vive nessa interferência, e os momentos de solidão são onde essa interferência fica mais visível, porque é ali que você não consegue mais sustentar a distância entre o que sente e o que expressa. Ali não há para quem performar. Não há aprovação a conquistar. Não há papel a cumprir. E o que aparece nesse espaço? A inquietação, o vazio, a tristeza sem nome, a agitação que você tenta resolver com o celular, com a televisão, com qualquer coisa que preencha o silêncio, é a voz da sua identidade real tentando se fazer ouvir. Preste atenção ao que você faz quando está sozinho há muito tempo. Se você foge do silêncio compulsivamente, há algo no silêncio que você ainda não está pronto para ouvir. Se você busca distração constante, há algo na sua própria presença que ainda te desconforta. Se você se sente mais leve quando está com outras pessoas e mais pesado quando está consigo mesmo, isso não é sociabilidade. É uma dependência da presença alheia para não ter que se encontrar. E nenhum julgamento sobre isso. É um mecanismo de proteção. Foi útil durante muito tempo, mas está custando algo precioso, o contato com quem você realmente é. Agora observe o outro lado. Observe o que você faz na solidão que nunca mostraria a ninguém. Não necessariamente algo vergonhoso. Às vezes são as coisas mais simples e mais reveladoras, a música que você ouve quando não precisa justificar o gosto de ninguém. O assunto que você pesquisa às 2 da manhã quando não há olhares para corresponder. A forma como você se move, fala, pensa quando não está sendo observado. Os pensamentos que você tem e imediatamente descarta porque não fazem sentido ou não são coisas que você deveria pensar.
Esses fragmentos são pistas, são migalhas do seu caminho de volta. Neville Goddard ensinava que o estado que você habita quando está em completo repouso, quando não há esforço, não há intenção declarada, não há performance, é o estado que define o que você está criando, não o que você deseja conscientemente, não o que você afirma com intenção. O estado que você naturalmente ocupa quando a guarda baixa, porque é esse estado que o campo ao redor de você lê como verdade. O que isso significa na prática? Significa que a identidade que você esconde na solidão é a identidade que está governando a sua vida. Não a identidade que você apresenta ao mundo. Não a versão editada, calibrada, aprovada. A versão que aparece quando a porta fecha. E aqui estão 3 perguntas que poucos têm coragem de responder com honestidade. Não para julgamento, não para análise, apenas para olhar. A primeira: quando você está completamente sozinho e em silêncio, como você se sente em relação a si mesmo? Não o que você pensa sobre sua vida, seus planos, seus problemas. Como você se sente na sua própria companhia? Existe conforto ali? Existe paz? Ou existe uma inquietação que você precisa constantemente preencher com algo externo? A segunda: existe alguma versão de você que aparece na solidão, um interesse, uma sensibilidade, uma forma de ser, que você nunca mostra para ninguém? E se existe, por que não mostra? Qual é a crença que diz que essa versão não é bem-vinda no mundo? A terceira: se a pessoa que você é quando está sozinho aparecesse em público amanhã, sem filtro e sem edição, você reconheceria essa pessoa como você? Ou ela te pareceria quase estranha? Essas perguntas não precisam de resposta imediata, mas precisam de espaço, precisam de honestidade e precisam de algo que nossa cultura raramente encoraja: a disposição de ficar com o desconforto que elas geram sem imediatamente tentar resolvê-lo. Porque o desconforto que essas perguntas produzem não é um sinal de que algo está errado com você. É um sinal de que algo verdadeiro em você ainda quer ser encontrado. Há um paradoxo no centro de quase toda a jornada de autoconhecimento. A pessoa sofre, sente o peso de uma vida que não parece completamente sua. Sente a distância entre quem é e quem gostaria de ser. Sente o cansaço de sustentar versões de si mesma que não correspondem ao que existe lá dentro. E então, num momento de clareza ou de colapso, decide que quer mudar, que quer se encontrar, que quer voltar para si mesma. E então, para. Não porque não quer, não porque é preguiçosa ou covarde, porque no momento em que começa a se aproximar de verdade de si mesma, algo dentro dela recua, um mecanismo silencioso e poderoso que diz: não vá por aí, é perigoso, fique onde está. Pelo menos aqui, você sabe o que esperar. Esse mecanismo tem um nome na neurociência, chama-se homeostase psicológica, e ele é um dos maiores obstáculos invisíveis no caminho do autoconhecimento real. O cérebro humano foi construído para a sobrevivência, não para a autenticidade. Do ponto de vista evolutivo, o familiar é seguro e o desconhecido é ameaça. Mesmo quando o familiar é doloroso, mesmo quando o desconhecido é liberdade. O sistema nervoso não faz essa distinção. Ele apenas registra: isso é conhecido, logo é seguro. Isso é novo, logo é risco. E quem você realmente é, a identidade que ficou enterrada sob camadas de adaptação e performance, é profundamente desconhecida para o seu próprio sistema. Você passou décadas construindo a versão que funciona. A versão que sabe navegar o mundo, que sabe receber aprovação, que sabe evitar rejeição. Essa versão é familiar, é previsível, é segura, no sentido que o cérebro entende segurança. Voltar para si mesmo significa abandonar essa segurança. E isso, neurologicamente, ativa os mesmos circuitos de alarme que se ativam diante de uma ameaça real. Joe Dispenza descreve esse fenômeno com precisão. Quando uma pessoa tenta abandonar o self memorizado, a identidade construída por anos de repetição e condicionamento, o corpo reage como se estivesse perdendo algo vital. Surgem a ansiedade, a resistência, a sensação de que algo está errado.
e a maioria das pessoas interpreta esses sinais como confirmação de que não deveria ir por aquele caminho, quando na verdade são apenas sinais de que o sistema está sendo desafiado a operar de uma forma nova. O desconforto do reencontro é frequentemente confundido com o sinal de que o reencontro é um erro. Mas existe algo ainda mais sutil por baixo disso tudo. Algo que a neurociência sozinha não explica completamente e que a psicologia existencial toca com mais precisão. Muitas pessoas não voltam para si mesmas não apenas porque é desconfortável, mas porque têm medo do que vão encontrar lá. Existe um temor silencioso, raramente verbalizado, de que se olharem de verdade para dentro, o que verão não vai ser bonito, que vão encontrar vazio onde esperavam encontrar essência, que vão descobrir que por baixo de todas as camadas não há um eu autêntico esperando, há apenas mais camadas, que a jornada de volta não leva a lugar nenhum porque não há nada para onde voltar. Esse medo é compreensível e é completamente infundado, mas ele é real o suficiente para paralisar, real o suficiente para fazer a pessoa escolher a confusão conhecida em vez da clareza desconfortável, para fazer o sofrimento familiar parecer mais tolerável do que o crescimento incerto. Neville Goddard tocava nesse ponto de uma forma que transcende a psicologia convencional. Ele ensinava que o estado de ser, aquilo que você é no nível mais fundamental, antes de qualquer papel, antes de qualquer condicionamento, não é algo que se constrói, é algo que se revela. E que a razão pela qual a maioria das pessoas nunca o revela não é falta de esforço, é excesso de defesa. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é quando está sozinho consigo mesmo. E quando o que você é nesse estado é alguém que tem medo de si próprio, alguém que precisa de distração constante para não se encontrar, alguém que construiu uma identidade inteira ao redor da aprovação alheia, é isso que se reflete de volta na realidade. Não como punição, como espelho. E aqui está a virada que poucos conseguem ver antes de vivê-la. A crise de identidade não é o problema, é o portal. O momento em que a máscara racha, em que a vida que você construiu para funcionar começa a deixar de funcionar, em que os papéis que você cumpria começam a pesar demais, em que a distância entre quem você é e quem você parece se torna insuportável. Esse momento não é o sinal de que você está quebrando, é o sinal de que você está acordando. A psicologia junguiana tem um conceito para isso: a individuação. O processo pelo qual uma pessoa se separa gradualmente das identidades coletivas e condicionadas que absorveu ao longo da vida e começa a habitar algo mais genuíno, mais particular, mais seu. Jung observou que esse processo raramente começa de forma suave. Geralmente começa com uma ruptura, com algo que deixa de caber, com uma dor que não tem explicação racional, mas que insiste em estar lá. Essa ruptura não é falha, é o início. O problema é que vivemos numa cultura que trata a ruptura como emergência, que medica o desconforto antes de entender o que ele está comunicando, que interpreta a crise de identidade como patologia, quando ela é, muitas vezes, o movimento mais saudável que a psique já fez. Voltar para si mesmo vai assustar, vai gerar resistência, vai haver momentos em que parecerá mais fácil recuar, fechar a porta, voltar para o familiar. Mas existe uma diferença entre o medo que protege e o medo que aprisiona. O medo que protege te afasta do que pode te machucar. O medo que aprisiona te afasta do que pode te libertar. E aprender a distinguir entre os dois é, talvez, um dos atos mais corajosos que um ser humano pode fazer. Existe uma diferença fundamental entre encontrar e retornar. Quando você encontra algo, esse algo era desconhecido. Estava em algum lugar que você nunca esteve, esperando ser descoberto. A jornada para encontrá-lo é uma jornada em direção ao novo, ao inexplorado, ao que ainda não existe na sua experiência. Mas quando você retorna, a história é diferente. O destino não é novo. É familiar de uma forma que antecede a memória. É o tipo de familiaridade que não se explica racionalmente, mas que o corpo reconhece antes da mente. Como a sensação de chegar em casa depois de uma viagem longa. Não a casa onde você cresceu necessariamente,
mas aquele estado interno de pertencimento, de repouso, de ser exatamente onde deve ser. Reencontrar a si mesmo é um retorno, não uma descoberta. E isso muda tudo sobre como você entende a jornada. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, propõe uma visão que converge com tradições espirituais de culturas separadas por milênios. A consciência não é um produto da experiência. Ela precede a experiência. O que você é no nível mais fundamental, a sua essência, a sua natureza particular, aquilo que te distingue de qualquer outro ser que já existiu, não foi construído pelas circunstâncias da sua vida. Ele estava lá antes das circunstâncias. As circunstâncias apenas determinaram o quanto dessa essência você conseguiu ou não expressar. O que isso significa de forma prática? Significa que nada do que aconteceu com você destruiu quem você é. As experiências que te moldaram, os condicionamentos que te limitaram, as máscaras que você precisou usar para sobreviver emocionalmente. Nada disso apagou a identidade que estava lá antes de tudo isso. Ela ficou quieta, comprimida, talvez esquecida, mas presente, como uma frequência que continua transmitindo mesmo quando ninguém está sintonizado nela. Bruce Lipton usa uma analogia que ilumina esse ponto de forma precisa. O subconsciente é como um gravador que registra tudo o que acontece e reproduz esses registros automaticamente. Mas o gravador não é o músico, a programação não é o ser. Por mais profundo que seja o condicionamento, por mais arraigados que estejam os padrões que você herdou e repetiu, existe uma dimensão de você que permanece intocada por eles, que os observa sem ser governada por eles, que sabe, mesmo quando tudo mais parece incerto, que há algo mais verdadeiro do que o que foi programado. Essa dimensão é o que você está retornando, e o retorno não acontece de uma vez. Não há um momento dramático de iluminação em que tudo se revela, e a vida reorganiza de forma clara e permanente. O retorno acontece em gestos pequenos, em momentos que parecem insignificantes, mas que carregam um peso enorme para quem está atento. Acontece na primeira vez que você diz não para algo que sempre aceitou por medo de decepcionar alguém e percebe que o mundo não acabou. Acontece quando você escolhe ficar em silêncio em vez de preencher o ar com palavras que não são suas. Quando você ouve uma música que te move de verdade e para de se perguntar se é o tipo de música que deveria te mover. Quando você permite que uma emoção esteja presente sem imediatamente tentar justificá-la, controlá-la ou escondê-la. Esses gestos parecem pequenos, mas cada um deles é um ato de reconhecimento. Um momento em que a identidade real emerge, mesmo que brevemente, à superfície. E cada vez que isso acontece e você não recua, cada vez que você deixa esse momento existir sem o sufocar, o caminho de volta fica um pouco mais claro. Existem sinais sutis de que esse retorno está acontecendo. Sinais que você pode não ter nomeado ainda, mas que reconhecerá quando ouvir. O primeiro é que as escolhas começam a vir de dentro, não de fora. Não da pergunta, o que os outros vão achar, mas de algo mais quieto e mais firme que existe antes dessa pergunta. Uma clareza que não precisa de validação, porque não nasceu da necessidade de ser validada. O segundo é que o silêncio para de assustar, não de forma abrupta, mas gradualmente. O que antes era uma ameaça, aquele espaço vazio onde você ficava sozinho consigo mesmo sem distração, começa a se tornar um espaço de repouso. Não porque você resolveu todos os seus conflitos internos, mas porque você começou a se tornar uma companhia que não te faz mal. O terceiro é que certas coisas que antes pareciam essenciais para a sua identidade, opiniões de outras pessoas, papéis sociais, aprovações que você perseguia sem perceber, começam a perder o peso que tinham. Não porque você se tornou indiferente ao mundo, mas porque você encontrou algo dentro de si mesmo que pesa mais, que ancora mais, que importa de uma forma que não depende de confirmação externa. E o quarto, talvez o mais significativo de todos, é que você começa a se reconhecer em momentos de quietude, não a versão que você construiu para o mundo,
mas algo mais antigo, mais simples, mais real. Uma presença que estava lá antes do primeiro papel que você aprendeu a cumprir, que continua lá paciente, esperando ser habitada. Gregg Braden fala sobre o coração como o primeiro órgão a se formar no embrião humano. Antes do cérebro, antes do sistema nervoso, antes de qualquer estrutura que depois será responsável pelo pensamento, pela linguagem, pela construção da identidade social, existe o coração, batendo, presente, orientado por uma inteligência que antecede tudo o que virá depois. Há algo poeticamente verdadeiro nessa imagem. O que você é antes de tudo o que aprendeu a ser, ainda está lá. Batendo, presente, orientado por algo que não foi instalado pelo ambiente, não foi construído pelo medo, não foi moldado pela necessidade de aprovação. O retorno para si mesmo não é uma conquista. Não é algo que você precisa merecer, alcançar ou provar que é capaz de fazer. É simplesmente o ato de parar de se afastar, de deixar a distância diminuir, de permitir, um gesto de cada vez, que o que é real em você ocupe o espaço que sempre foi seu. Você não precisa se descobrir, você precisa se lembrar. Chegamos ao fim desse vídeo, mas talvez ao início de algo. Percorremos um caminho que não é simples de percorrer. Olhamos para a identidade que foi construída para funcionar, não para ser verdadeira. Olhamos para o que aparece na solidão quando o sistema relaxa e a persona descansa. Olhamos para o paradoxo de ter medo de si mesmo, de recuar justamente no momento em que o reencontro se aproxima. E olhamos para a possibilidade de que tudo o que você é de verdade não precisa ser criado. Precisa ser lembrado. Agora quero te deixar com uma última pergunta. Não para responder agora, não para resolver, para carregar, para deixar trabalhar dentro de você nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos momentos de silêncio em que a vida te der essa oportunidade rara de simplesmente estar. A pergunta é esta: quando ninguém está olhando, você ainda existe? Não a versão que você sustenta para o mundo, não o papel que você cumpre, a imagem que você mantém, a pessoa que você aprendeu a ser para ser aceito, amado, respeitado, mas você. O que ficou antes de tudo isso? O que continua presente depois que tudo isso é colocado de lado? Você existe ali? Para muitas pessoas, essa pergunta produz um silêncio desconfortável. Porque ao longo de tantos anos de performance, de adaptação, de sobrevivência emocional, a distância entre o eu real e o eu apresentado se tornou tão familiar que parece natural. E o eu real, privado de expressão por tanto tempo, aprendeu a ficar quieto, a não incomodar, a esperar. Mas ele está lá. Essa é a verdade que este vídeo inteiro esteve tentando dizer de formas diferentes. O que você é de verdade não foi destruído pelo que aconteceu com você. Não foi apagado pelos anos de condicionamento. Não foi substituído pelas versões que você precisou ser. Ele ficou quieto, comprimido, às vezes quase inaudível, mas presente, como uma voz baixa que você precisa de silêncio para ouvir. E o caminho de volta não começa com uma grande decisão. Não começa com uma ruptura dramática, uma mudança radical, uma transformação da noite para o dia. Começa com algo muito mais acessível e muito mais corajoso do que isso. Começa com um momento de honestidade silenciosa, com o ato de olhar para dentro quando ninguém está olhando de fora e, em vez de imediatamente preencher esse espaço com distração, com julgamento, com a pergunta ansiosa sobre o que você deveria estar sendo, simplesmente observar, com curiosidade, com gentileza, com a disposição de encontrar o que está lá sem exigir que seja diferente do que é. Esse gesto simples, repetido com consistência, é o início do retorno. Não porque resolve tudo, mas porque estabelece um contato. Porque diz a essa parte de você que ficou esperando em silêncio: eu sei que você está aqui. Eu não esqueci. Estou voltando. E essa parte de você, que esperou por tanto tempo, vai responder. Não com fanfarra, não com revelação instantânea, mas com aquela sensação sutil de repouso que você sente quando para de tentar ser o que não é.
com aquela clareza quieta que aparece quando uma escolha vem de dentro, não de fora. Com aquela leveza estranha de estar por um momento completamente em paz com quem você é. Isso é o retorno. E ele começa agora. Não amanhã. Não depois que a vida organizar. Agora. Neste momento em que você está aqui, ouvindo isso, e algo dentro de você reconhece o que está sendo dito porque já sabia há muito tempo que era verdade. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa uma palavra nos comentários. Apenas uma palavra, a primeira que vier. Ela vai dizer mais do que você imagina. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o convite. Porque esse é um espaço feito para quem está disposto a olhar para dentro com honestidade e com coragem. Até o próximo vídeo.